Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem na era de Pérgamo. No último culto, lemos das páginas 144 a 146. E ali o irmão Brana continuava falando sobre a manifestação do Espírito Santo e a evidência do batismo do Espírito Santo. Vimos que são duas coisas diferentes. Você pode manifestar o Espírito Santo sem tê-lo, sem ser batizado com ele. E o irmão Brana contou aquela história, a experiência que ele teve no início de sua caminhada, daqueles dois homens pentecostais que ele encontrou na reunião pentecostal. Os dois falavam em línguas, profetizavam, interpretavam. No entanto, apenas um deles era um genuíno cristão. O outro era um hipócrita, vivia com duas mulheres, era jactancioso, orgulhoso. E aquilo fez o irmão Brana se pôr a pensar: como pode alguém como pode alguém manifestar o Espírito Santo, falar em línguas, profetizar, fazer maravilhas, e ainda assim agir como um hipócrita? Então o irmão Brana se retirou da reunião e foi orar, e foi meditar na Bíblia. O irmão Brana abriu a Bíblia, mas não obteve resposta. Então ele deixou a Bíblia de lado, e de repente veio um vento e revirou as páginas da Bíblia, folheou a Bíblia, parando em Hebreus capítulo 6. O irmão Brana leu a Escritura e fechou sua Bíblia novamente. Então, mais uma vez ele abriu e foi mais um pouco meditar. Mais uma vez não teve nenhuma resposta. Então o irmão Brana diz que o Espírito Santo entrou no quarto e mais uma vez folheou as páginas da Bíblia até Hebreus 6. Então o irmão Brana leu de novo, e após ler ele disse que uma visão o alcançou. Ele teve uma visão em que um senhor de branco saía para semear durante a manhã, e depois, tarde da noite, o senhor de preto também foi furtivamente semear onde aquele senhor de branco houvera semeado. Passou-se o tempo e nasceu, brotou aquilo que eles haviam semeado. Primeiro brotou o trigo, um dia depois brotou o joio. Os dois cresceram juntos, os dois compartilharam da mesma terra, do mesmo solo, da mesma chuva. Até que um dia os céus se tornaram brônzeos, até que um dia as plantas começaram a curvar-se e a morrer. Então o joio, ou melhor, o trigo, clamou a Deus por chuva. E na visão, o joio também clamou a Deus por chuva. E Deus respondeu e mandou chuva. Então o irmão Brana diz que na visão, o trigo levantou e glorificou a Deus em adoração. E ele disse: louvado seja o Senhor. E o irmão Brana disse que, para sua surpresa, o joio também, reanimado, olhou para cima e disse: aleluia. Veja, joio e trigo, um foi plantado pelo senhor de branco pela manhã, e outro foi plantado pelo senhor de preto tarde da noite. Ambos nasceram, brotaram, ambos cresceram, ambos compartilharam da mesma chuva, do mesmo sol, do mesmo solo. Ambos glorificaram a Deus, ambos clamaram a Deus. O irmão Brana disse que depois dessa visão, então ele soube a verdade sobre a reunião de campanha pentecostal e sobre a visão. O irmão Brana também disse que entendeu a parábola do semeador. Esta visão que o irmão Brana teve é muito parecida com a parábola do semeador que Jesus conta. Então, após essa visão, o irmão Brana pôde compreender o que houve naquela campanha. Porque haviam dois homens que falavam em línguas,
profetizavam, interpretavam, no entanto, um deles era um hipócrita. O irmão Branham também pôde compreender Hebreus 6, ali no final de Hebreus 6, versículos 4 e 9, diz: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. O irmão Branham então entendeu Hebreus 6, entendeu a parábola do semeador, entendeu o que havia naquela campanha. O semeador de branco era o Senhor, era Deus. O semeador de preto era o diabo. O mundo era o campo, e as sementes eram pessoas, eleitos e réprobos. As sementes eram as pessoas. Havia sementes más e sementes boas. Haviam boas pessoas e más pessoas. No entanto, ambas compartilharam da mesma bênção. Ambos compartilharam do mesmo alimento, água e sol. Ambos oravam. Ambos recebiam a ajuda de Deus. Porque Ele faz que o seu sol e chuva caiam tanto sobre bons como maus. E embora tivessem a mesma bênção maravilhosa, e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas, ainda havia essa grande diferença: eles eram de sementes diferentes. Embora compartilhassem das mesmas bênçãos, eles eram de sementes diferentes. Ali também estava a resposta para Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não expulsamos demônios, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta também é a resposta para Mateus 7, 21 e 23, esta visão que o irmão Branham teve. Muitos viriam naquele dia e diriam que profetizaram, que curaram enfermos, que expulsaram demônios. Mas Jesus não negou que eles houveram fazendo isso. Jesus não disse: vocês não expulsaram demônios, ou vocês não curaram enfermos, ou vocês fizeram isso pelo poder do diabo. Jesus não poderia dizer isso, até porque Ele mesmo disse que se demônio expulsa demônio, então o reino de Satanás está dividido. Demônio não expulsa demônio. Demônio não faz milagres, não cura enfermos. A cura divina não pertence ao diabo. Quando você vê esses grandes pregadores da televisão fazendo campanhas de curas, e paralíticos levantando, e cegos vendo, e surdos ouvindo, e mudos falando, não diga que aquilo é uma armação, ou que aquilo é poder do diabo. Não, aquilo é poder de Deus, é o Espírito Santo que faz aquilo. Eles se aproveitam da bênção de Deus, mesmo sendo ímpios. A bênção de Deus cai sobre eles, como cai sobre o joio e sobre o trigo. Porém são de sementes diferentes, e você vê isso pelos seus frutos. Jesus não nega que eles fizeram maravilhas que somente o Espírito Santo pode realizar por meio de homens. Porém Ele realmente negou tê-los conhecido algum dia. Ele negou tê-los conhecido. O irmão Jorge Reis, que deve estar me ouvindo, postou um parágrafo no Facebook, e eu gostei do parágrafo, se encaixou bem perfeitamente com isso que o irmão Branham disse. A Era de Sardes, parágrafo 11, podemos ver que aqueles que vêm nos últimos dias, e depois tendo feito obras maravilhosas, Jesus dirá que Ele nunca os conheceu. Não é que Ele não tenha consciência deles, sua onisciência impede isso. Jesus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não é uma segunda pessoa. Então quando Jesus disse que não conhecia aqueles que expulsavam demônios, profetizavam, não quer dizer que Ele não tinha consciência deles. O irmão Branham diz: mas eles não foram pré-conhecidos como que estando na noiva. Não que Jesus não
não tinha consciência deles, mas eles não foram pré-conhecidos como estando na noiva. Eles podem fazer prodígios e maravilhas e, no entanto, não serem salvos, não entrarem no reino de Deus. Eles podem pregar novo nome, pregar terceira etapa, de forma muito eloquente, melhor que muitos. No entanto, não é isso que te faz apto para herdar o reino de Deus. Embora tenham dons, embora manifestem o Espírito Santo, às vezes são réprobos. Eles não são da semente verdadeira. Porque os dons não são apenas falar em línguas, profetizar. Ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6 diz: e há diversidade, ou melhor, capítulo 12, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Veja, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, do conhecimento, também é um dom, também é uma manifestação do Espírito. E vemos pregadores manifestando esses dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, pregando de forma eloquente, pregando terceira etapa, pregando novo nome, pregaram em nosso meio de forma que poucos conseguiriam chegar naquele nível de mensagem. No entanto, a semente era diferente. E naquele dia Jesus dirá: nunca vos conheci. E por que nunca os conheceu? Porque eles não foram pré-conhecidos para estar na noiva. E a verdadeira manifestação, o irmão Branham diz: eu admito que a verdadeira manifestação é o Espírito Santo fazendo proezas. O Espírito Santo fazendo proezas, o Espírito Santo curando enfermos, o Espírito Santo falando em línguas, interpretando, pregando. O irmão Branham diz que é a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Mas mesmo sendo uma verdadeira manifestação do Espírito Santo, não é a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo. Há uma diferença entre manifestação e evidência. O irmão Branham diz que a verdadeira evidência é receber a palavra para o dia que você vive. A palavra para o dia de Jesus Cristo. Se você receber Jesus Cristo, você tem a evidência do batismo do Espírito Santo? Não. A palavra para os dias de Lutero, a palavra para os dias de Wesley, a palavra para os dias dos pentecostais, ou até mesmo a palavra para os dias do irmão Branham. Não é esta a evidência de receber o Espírito Santo. Não é receber aquilo que o irmão Branham pregou há 50 e poucos anos atrás, que te faz um cristão cheio do Espírito Santo. Muitos se apegam em Branham, e porque Branham é o último profeta, e porque depois de Branham não vem mais ninguém. Mas o irmão Branham disse que ele não seria responsável pela outra geração, que na outra geração ele teria um outro homem. Você não pode negar que houve outra geração após o irmão Branham. Houve outra geração, houve outro dia. Então há outra mensagem. É a mesma mensagem, mas mais elevada. E aqueles que recebem a palavra para o dia em que eles vivem, você tem que receber a palavra para o dia que você vive. Você não viveu nos dias do irmão Branham. O irmão Branham disse que não será responsável pela sua geração, pela nossa geração. Então, se você não viveu nos dias do irmão Branham, você não pode dizer que é cheio do Espírito Santo porque você aceita apenas a mensagem do irmão Branham. A evidência é receber a palavra do dia em que você vive. O irmão Branham diz. Esta é a evidência. E Jesus sabia que haveria um terrível desvio da palavra na era de Pérgamo. Por isso que ele se apresenta na era de Pérgamo e nas outras eras como sendo a palavra. Ele sabia que haveria um desvio na era de Pérgamo, na terceira era, pois foi ali que a igreja caiu, em Niceia. A igreja abandonou Cristo, a palavra, e aceitou os dogmas, os credos. A igreja abandonou Cristo e casou com o Estado. A igreja fornicou, se prostituiu com o Estado, com os credos, com os dogmas e com as falsas doutrinas. O irmão Branham diz que deixar essa palavra é deixar Deus. Este foi o motivo original
pelo qual o homem se afastou de Deus, foi deixar a palavra. Deus disse: não comas, e ele foi lá e comeu. Eva foi lá e comeu, e Eva é uma mulher, representa a igreja. A igreja, quando deixa a palavra, o irmão Branham diz, ela deixa a Deus, e ela então pode crer em qualquer coisa. E ele é a palavra, ele apresenta-se a si mesmo na era de Pérgamo como sendo a palavra. Assim ele está se apresentando à igreja de Pérgamo, em verdade a todas as igrejas de todas as eras. Eu sou a palavra. Se vós quereis a deidade em vosso meio, então dai boas-vindas e recebei a palavra. Jamais permiti que alguém ou qualquer que ficasse entre vós e essa palavra. Isto que eu vos estou dando, a palavra, é uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra, lembrai-vos disso. Vamos retomar nossa leitura. O irmão Branham diz: eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Deixe-me lhe passar um pensamento aqui. Como é que oramos? Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração é em seu nome, ou não há nenhuma resposta. Todavia, em 1 João capítulo 5, versículo 14, nos é dito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora perguntamos: qual é a vontade de Deus? Só há uma maneira de saber sua vontade, e é através da palavra de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Portanto, não podemos pedir a menos que esteja na palavra, e não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. Aí está novamente. Jesus, o nome é a palavra, vontade. Não se pode separar Deus e a palavra, eles são um. Pois bem, esta palavra que ele deixou em página impressa é uma parte dele quando por fé você aceita em uma vida cheia do Espírito. Ele disse que sua palavra era vida. João capítulo 6, versículo 63. Mas isso é exatamente o que ele é. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí está. Ele é o Espírito e ele é vida. Isso é exatamente o que a palavra é. Isso é exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Se a igreja lá atrás, naquela terceira era, tivesse apenas se agarrado à revelação da palavra viva em seu meio, o poder de Deus não teria pouco a pouco desaparecido, como aconteceu naquela tenebrosa Idade Média. E hoje mesmo, considerando que a igreja retorna em fé à palavra, podemos dizer sem dúvida que a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente em seu meio. Uma noite, quando eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Eu desejo trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. O irmão Branham pegou a caneta para escrever que o Espírito Santo havia colocado em seu coração, mas eu não vou ler, não vou iniciar a leitura disso. O irmão Branham vai citar o que o Espírito lhe deu. Na próxima leitura vamos ler. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.